Aleluia. Glória a Deus. Louvado e exaltado é teu santo nome. Sinta-se à vontade, Espírito Santo. Continua no meio de nós. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom. Quantos estão felizes de estar aqui na casa do Senhor mais um dia, adorando, louvando, exaltando o santo nome dele. Para mim é uma muita alegria estar aqui na casa de Deus mais um dia, nessa casa de oração, estar falando da sua palavra, daquilo que ele tem nos direcionado. Hoje é um culto intencionado à minha família dentro da arca, a qual o tema foi direcionado aos nossos líderes. Não sei se vocês têm percebido, desde o início do culto tem falado a respeito de amor, a respeito de governo, a respeito de nós confiarmos no Senhor, a respeito de nós esperarmos nele. E eu não sabia que eu ia estar trazendo a palavra hoje esta noite. Fiquei sabendo quando eu cheguei aqui na porta da igreja, pela misericórdia do Senhor, eu estou com essa incumbência. E eu estou ali o tempo todo, enquanto está tendo louvor, falando: Senhor, o que eu vou falar? Senhor, o que eu vou falar? Senhor, o que eu vou falar? E o Senhor parece no meu coração: fala aquilo que tu está meditando durante esses dias. E o que eu quero compartilhar com os irmãos está lá em Mateus, capítulo 6, apenas um versículo só, irmãos. Versículo 33. Capítulo 6, versículo 33. Aleluia. Glória a Deus. Sinta-se à vontade. Aleluia. Eles acharam? Amém? Vamos ler. Vai dizer assim, ó: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém, irmãos? Só até aqui. O que eu quero compartilhar com os irmãos, que eu escrevi durante esses dias, eu tenho meditado nesta palavra. Muitas das vezes eu usaria essa passagem aqui, só que eu não entendi da forma que eu tenho entendido nesses dias, porque a própria palavra do Senhor vai dizer que ela se renova todos os dias. E eu comecei a meditar nessa passagem tem uns 4 dias. Eu até comentei com o meu sogro, com a minha sogra, que estava meditando numa passagem para já estar preparando para, se fosse chamado para pregar, para estar falando algo da parte do Senhor, para já estar preparado. Nós nunca vamos estar preparados, né? Só que o Senhor ele nos capacita. Por isso que nós sempre temos que estar meditando na palavra, lendo, orando, pedindo direção para Ele. E aqui eu escrevi 4 pontos, irmãos. Eu ainda não terminei, só que eu vou compartilhar com os irmãos aquilo que eu estudei. O que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Aí eu botei aqui, irmãos, 4 pontos. Primeiro ponto: o que é o reino de Deus? Segundo ponto: o que é a justiça de Deus? Terceiro ponto: o que é buscar em primeiro lugar? Quarto ponto: e que coisas nos serão acrescentadas? O que eu quero falar primeiro, irmãos, é o que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é o governo de Deus sobre as nossas vidas. É quando ele reina em nossos corações e vivemos segundo os valores do Evangelho. Eu não sei o que os irmãos têm passado, como é que tem andado a sua mente, como é que tem andado o seu coração. Mas aqui, como diz a palavra do Senhor, que o reino de Deus, ele é o governo das nossas vidas. Quem governa sobre as nossas vidas não é o homem, mas sim Deus. Ele tem o governo sobre as nossas vidas. Quem governa sobre as nossas vidas não é o nosso patrão, mas é Deus que governa sobre as nossas vidas. Porque muitas das vezes nós ficamos preocupados porque nós passamos dentro do trabalho, muitas das vezes nós ficamos preocupados porque nós passamos dentro da nossa faculdade, muitas das vezes nós ficamos preocupados porque nós passamos dentro da nossa escola, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Só que nós devemos estar confiantes nele, porque quem governa sobre as nossas vidas é Ele. Ele que é o governante das nossas vidas. E como aqui dizem, que os nossos corações venham a estar segundo os valores do Evangelho. Que antes
de nós buscarmos qualquer outra coisa, nós viemos buscar a direção de Deus. Eu creio que da mesma forma que Deus tem falado comigo nesses dias, Ele vai falar com cada um aqui dos irmãos. Eu creio que essa noite o Senhor Ele vai trazer um entendimento, uma maturidade diferente, de nós entendermos qual a direção e o plano de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia, aleluia. E aqui, irmão, vai dizer em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e versículo 21. O reino de Deus, ele não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Então, irmãos, que nós viemos entender que o reino de Deus está no meio de nós. Que nós viemos a cada dia refletir aquilo que o Senhor Ele quer fazer em nós e através de nós. Segundo ponto, irmãos, o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é viver de forma reta, íntegra e honesta em todas as nossas interações, seguindo os ensinamentos de Cristo. Eu não sei o que os irmãos entendem o que é a justiça de Deus, mas como eu escrevi aqui, a justiça de Deus é viver de forma reta, íntegra, honesta em todas as nossas interações, seguindo os ensinamentos de Cristo. Muitas das vezes nós achamos que a justiça de Deus é tomarmos atitudes precipitadas, tomarmos atitudes que nós achamos que é da nossa vontade, da nossa própria carne. Só que a palavra do Senhor vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruições de fortaleza. Mas que tipos de armas são essas, Mateus? Palavra, oração e jejum. Deus nos deu 3 tipos de armas espirituais para nós usarmos. É a palavra, jejum e oração. Não é da força do nosso braço, não é da nossa vontade, não é do nosso jeito, mas é do jeito dele. Porque ele deu armas espirituais para nós lutarmos, que é a palavra, oração e jejum. E eu anotei aqui, irmãos, Miqueias, capítulo 6, versículo 18. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Amém. Aleluia. Terceiro ponto, irmãos. O que é buscar em primeiro lugar? Eu anotei aqui. É priorizar algo. É dizer sim para algumas coisas e negar outras. No caso do texto, é priorizar o reino e a sua justiça. Eu não sei o que os irmãos têm priorizado, mas como aqui diz a palavra do Senhor, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Que nós viemos buscar primeiro o reino de Deus, irmãos. Que nós viemos buscar a sua justiça, como aqui foi dito. Eu não estou falando isso só para os irmãos, que da mesma forma que eu estou falando para os irmãos, o Senhor palestrou comigo durante o louvor, durante o início do culto. Aleluia. E eu anotei aqui, irmãos, Provérbios capítulo 3, versículo 6, que vai dizer: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e nele endireita as suas veredas. Eu não sei em quem os irmãos têm confiado, em quem os irmãos têm pensado, aonde tem andado a sua mente, aonde tem andado o seu coração. Mas como diz aqui em Provérbios, que em todas as coisas que nós fazemos, nós devemos reconhecer o Senhor em todo o tempo na nossa vida. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Quarto ponto, irmãos, que eu anotei. E que coisas nos serão acrescentadas? Segundo o texto, são as necessidades básicas da vida, como alimento, vestuário e sustento. Muitas das vezes nós pensamos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as coisas nos serão acrescentadas, são bem materiais, são algo financeiro. Só que não, irmãos. Foi como aqui diz o texto, são as necessidades básicas da vida, que é o alimento, vestuário e sustento. Muitas das vezes nós achamos, mas ainda não chegou o tempo, era para eu estar habilitado, mas eu não estou. Continua orando, que o Senhor está se movimentando. Mesmo que você não esteja vendo, o Senhor está se movimentando. Mas eu não sou habilitado e ainda não tenho carro. Continua orando, que o Senhor está se movimentando. Mas eu ainda não estou fazendo a faculdade que eu queria. Continua orando, que o Senhor está se movimentando. Pense comigo, tudo isso que nós estamos passando, tem faltado alguma coisa dentro da sua casa? Tem faltado alguma coisa dentro do seu armário? Tem faltado alguma coisa dentro da sua geladeira? Como aqui diz o texto,
são as necessidades básicas da vida, como alimento, vestuário e sustento. O Senhor tem nos dado alimento, tem nos dado roupa para vestir. Nós todos os dias temos acordado para tentar fazer diferente. E o que nós achamos que é bem material, não é, irmãos. É como eu disse aqui, são as necessidades básicas da vida. Eu anotei aqui Mateus capítulo 6, versículo 31 e 32, que vai dizer: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O Senhor sabe de todas as coisas que nós precisamos, irmãos. Muitas das vezes nós queremos tomar passos, atitudes precipitadas, acelerar processos, mas o Senhor, Ele sabe do que nós precisamos, do que nós necessitamos. Então que nós venhamos continuar confiando nele, nós venhamos continuar esperando nele, porque Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Foi uma palavra breve, não prolonguei muito. Eu quero dizer para os irmãos que nós viemos sair daqui entendendo que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que serão acrescentadas, não é aquilo que a gente quer, não é aquilo que a gente pensa. Que a gente não venha buscar o reino esperando algo material, algo financeiro, mas que nós venhamos buscar nos alicerçando, nos fortalecendo, nos firmando nele, porque Ele sabe de todas as coisas para nos assaciar. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.